Voltando então com a nossa série de videoaulas sobre a criação de jogos 2D, vamos agora iniciar aqui o Game Maker para a gente dar uma olhadinha na sua interface, ok? Bom, aqui está o meu Game Maker dentro do meu painel Steam, tá? Vou iniciar aqui o meu Game Maker. Tá? A primeira vez que você abre, ele apresenta essa tela. A gente clica aqui em Make. Bom, a primeira vez que a gente inicializa aqui o Game Maker, ele traz para a gente essa tela com algumas explicações aqui na tela do bem-vindo. Quando a gente já tem algum projeto realizado, ele lista aqui para a gente os últimos projetos que nós temos. Mas aqui no caso agora, como vamos começar do zero, eu venho aqui em New. Veja que ele vai criar para nós um diretório, Documents Game Maker Project. Eu vou colocar esse projeto de curso games, tá? O nome do projeto. Lembrando que o nome do projeto serve para a gente identificar o nosso game. Dou aqui um create. Beleza. Veja que aqui está a interface do Game Maker. Se você for lá nos seus documentos, a gente pode procurar aqui uma pasta chamada Game Maker. Dentro dela nós teremos uma pasta chamada Project. E aqui dentro outra pasta com o nome do game que a gente acabou de criar, tá? Ou melhor, iniciar a criação. Ele cria uma pasta aqui com o nome do projeto que a gente criou, que no caso foi curso games. Ele coloca um gmx, tá? Dentro dessa pasta ele tem toda a estrutura, que no caso do nosso projeto por enquanto ainda não tem nada. Mas você vai ver que ao longo do projeto, conforme a gente for adicionando recursos ao game, ele vai criando aqui dentro. Esta é a interface principal do Game Maker. O que a gente tem é só isso. Temos aqui o menu principal. Temos aqui a barra de ferramenta única que o Game Maker possui. E aqui do lado esquerdo, nós temos a estrutura de pastas do projeto, tá? A estrutura de pastas do projeto ela é padronizada, tá? Todo projeto que a gente for trabalhar, existe aqui os diretórios que são padrão para cada tipo de item que está dentro do nosso game. E aqui a gente consegue organizar de forma bem legal o nosso projeto. Nós temos aqui na primeira barra de ferramenta a opção de Create a New Project. Aqui nós temos a opção de Open de abrir um projeto existente. O disquetinho aqui para salvar. Temos aqui um botãozinho de Run, ou seja, para rodar a nossa aplicação. Temos esse botãozinho aqui de Run, que é uma cor diferente, que ele serve para que a gente possa fazer um debug do projeto. Esse botãozinho aqui para o projeto que a gente estiver executando. Temos aqui esse primeiro ícone que parece o Pac-Man, que é para a gente criar um sprite. Esse aqui a gente cria um som. Aqui a gente cria um background. Aqui a gente cria um path, que é um caminho pré-definido. Aqui a gente cria um script. Aqui a gente cria um shader, que é uma coisa um pouquinho mais avançada. Aqui a gente cria uma fonte. Aqui a gente cria uma timeline. Aqui a gente cria um objeto. Aqui a gente cria uma room. Uma room dentro do Game Maker seria uma fase, por exemplo, uma tela do game. Tem esse ícone aqui que é as opções gerais que o game oferece, tá? A gente faz algumas configurações aqui relativas ao game, depois eu vou estar explicando isso aqui. E aqui a gente tem o target. Esse target, o que é? É a plataforma que a gente vai fazer o teste ou até mesmo exportar o nosso game. Lembrando que se você estiver aí utilizando a versão Standard Free do Game Maker, o máximo que você vai conseguir fazer é executar aqui no Windows, tá? Uma vez que você tem a versão Professional e adquiriu outros módulos, como por exemplo HTML5, Mac, Android, etc., você consegue exportar para essas outras plataformas. Eu, no caso, eu consigo exportar para HTML5 para Android. Se eu for, por exemplo, aqui tentar exportar agora para o Mac OS X, eu também não vou conseguir. E se eu for exportar para
iOS, ele vai dizer para mim que eu preciso aqui adquirir o módulo. Eu não tenho esse módulo do iOS aqui no meu Game Maker. Lembrando que a versão atual agora que eu estou fazendo esta videoaula é a versão 1.3.1380, tá? A versão mais atual na data de hoje. E agora a gente vai começar a criar os nossos projetos, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente entra aqui no Game Maker é de um marrom, tá? Aqui nós temos a pasta chamada Rooms. Esta pasta chamada Rooms é onde vai as telas. O que seriam as telas? Seriam as fases do game. Por exemplo, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 seriam as telas do game. Eu vou deixar aqui padronizado para o Windows mesmo. Por enquanto vou deixar aqui o target para o Windows. E agora eu vou explicar aqui um pouquinho desta estrutura de pastas que a gente tem aqui do lado esquerdo. Eu tenho aqui uma pasta chamada Sprite. Dentro dessa pasta ela vai imagens, ícones, que a gente vai estar utilizando dentro do game, tá? Seria uma imagem, por exemplo, de uma montanha, uma imagem de uma árvore, a imagem de uma cabana, etc. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma imagem de teste, essa imagem aqui que inclusive ela é um exemplo do próprio Game Maker, a gente pode perceber aqui o seguinte. Veja que eu tenho aqui esses blocos, esses pássaros aqui, esta grama aqui embaixo. Isso aqui seriam as sprites, tá, do nosso game. Aqui ao fundo nós temos uma imagem de fundo. A imagem de fundo a gente tem ela numa estrutura separada da sprite, tá? No caso, as imagens de fundo a gente tem uma pasta chamada background, que é as imagens que a gente coloca de fundo aqui dentro dos projetos do Game Maker. A sprite é todas, as sprites são todas essas imagens que a gente consegue perceber aqui nessa amostra de um game, tá? Essa grama é uma sprite, esse passarinho uma sprite, que depois ele vem a se tornar um objeto. Essas outras peças aqui de pedra e tal são as sprites, tá? Os backgrounds, como eu já disse, são as imagens de fundo, elas ficam aqui também na pasta separada. Nós temos aqui uma pasta Sounds, onde ficam todos os sons executados no game, como músicas de fundo, som de um personagem saltando e por aí vai. Nós temos aqui uma pasta chamada Path, que é a pasta onde a gente cria caminhos para os objetos percorrer na tela. A pasta Scripts, que é onde a gente coloca aqui alguns arquivos de texto, tá? Que são os scripts programados, onde a gente consegue programar algumas ações para o game. Temos os shaders, que é uma pasta especial, onde a gente consegue criar objetos como superfície de água, entre outras coisas. Temos aqui uma pasta fonte, onde a gente cria as nossas fontes para ser disponibilizadas no game. Timeline, que é onde a gente faz um controle de tempo, por exemplo, assim, determinada ação acontecer de tempo em tempo, de tantos em tantos segundos e tal. A pasta Objects é onde vai todos os objetos ativos do game. O que seriam esses objetos ativos? Seriam os inimigos que têm controle, tem movimento. Seriam o personagem que você controla, que ele é controlável, seria um objeto. Um objeto que recebe uma colisão, por exemplo, quando você bate ali num míssil, por exemplo, o seu personagem vem a morrer. Quando você cai em um espinho, por exemplo, aquele espinho pode ser um objeto. E depois a gente vai entendendo melhor isso aqui. Aqui na pasta Rooms seriam as telas que fazem parte do projeto. Aqui na pasta Included Files seria os arquivos que a gente quer incluir dentro do nosso game, tá? Essa pasta a gente provavelmente não vai precisar dela. Essa pasta de extensions seriam pastas de bibliotecas adicionadas aí ao Game Maker, por exemplo, extensões para exibir banners de propaganda, extensões para receber o Google Analytics para fazer análise do game em tempo real. Temos aqui uma pasta macros, que até a versão anterior a essa atualização, isso aqui chamava-se constantes, tá? Agora mudaram aqui o nome para macros, tá?
Nós temos aqui essa opção que nos interessa, que é a Global Game Settings, que é as configurações global do nosso Game Maker, por exemplo, a identificação do gamer, as texturas, informação do projeto, tá? Aqui no caso a gente tem esse projeto chamado Curso Games, tá? A gente vai aqui em Global Game Settings, aqui em Project Info, aqui no autor a gente vai colocar aqui o nosso nome, no meu caso vou colocar aqui Adriano Souza, a versão aqui, e aqui nós temos uma aba para cada plataforma que a gente for exportar. No caso aqui, a gente vai colocar agora o Windows, tá? Aqui no Display Name, a gente vai colocar o nome do nosso game. Vou colocar aqui Curso Games. Aqui a versão, tá? A versão aqui 1.0.0 é 1.000. A cada vez que a gente fizer a compilação do game, ele vai acrescentar aqui. Aqui no Company, você colocar aí alguma coisa que indique, por exemplo, aí o teu grupo, a tua empresa. Colocar aqui Adriano Sites. O produto aqui, no caso nosso, é o curso Games, tá? O nome do game. Aqui o copyright, que é a questão aí dos direitos. Uma descrição aqui. Um game, vou colocar aqui, um game de teste para o curso. Aqui nos Graphics a gente tem aqui as opções. Lembrando que a gente está aqui na aba Windows, tá? A gente tem aqui Starting em Full Screen Mode, ou seja, em tela cheia. Temos aqui esse Interpolate Color Between Pixels. Isso aqui faz, como eu posso dizer para vocês aí, ele faz um alisamento nas bordas do game. Temos aqui algumas outras opções que a gente vai estudando aí ao longo do projeto, tá? Temos aqui o Texture Size, tal, permite que seja executado em tela cheia. Temos aqui um instalador, que o Game Maker também pode criar um instalador, mas a gente vai depois ver esses itens aqui bem mais detalhadamente, tá? Bom, de momento agora foi só isso, na próxima aula a gente continua.